Boa noite, muito boa noite! Começando mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live de perguntas e respostas aqui no projeto Perícia Sem Segredo. Então você que está aqui ao vivo comigo, seja muito bem-vindo. Você que está no gravado aí, vendo gravado também, seja muito bem-vindo. Eu sou Wagner Costa e há mais de 10 anos atuo na assistência técnica pericial, ajudando profissionais de segurança do trabalho aí a atuarem como peritos particulares nas perícias de insalubridade e periculosidade, faturando aí de 5 a 10 mil reais por mês, com as perícias, muito mais que isso também, né? E hoje é nossa pergunta para não, nossa live de perguntas e respostas diretas, que eu coloco aqui para você. Aqui. Pelo menos aqui uma consultoria 1 a 1 aqui com você de pelo menos 1 hora para tirar todas as suas dúvidas dentro da assistência técnica pericial nas questões de insalubridade, de periculosidade, precificação, honorários, clientes, diferença para o perito judicial, sobre capacitação, como você começa nesse mercado, enfim, estou aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre a questão, a área de perícias judiciais trabalhistas, a atuação como assistente técnico, né, como perito particular e principalmente como ganhar dinheiro com as perícias, tá bom? Então, bora que bora para mais um Pergunta pro Vagnão que está no ar agora. Opa, peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui que agora deu ruim aqui, peraí, eu só preciso pegar meu carregador. Vai entrando aí, galera! Esqueci do meu carregador. Espera aí que eu tô achando aqui no meu escritório. Aqui achei um, achei dois. Pronto. Obrigado, meu bem. Bom, Vagnão, como é que eu posso participar do Pergunta pro Vagnão? Manda sua dúvida aí, tá? Então, você pode mandar sua dúvida clicando aqui, ó, nesse balãozinho que tem um pontinho de interrogação, tá? Vai abrir uma caixinha, você escreve sua pergunta lá. Ou deixa aqui, ó, clica nos comentários aqui, ó, e aí você consegue escrever a sua dúvida. Eu só vou trocar aqui o meu suporte para poder ligar o meu carregador e aí a gente conseguir fazer a pergunta pro Vagnão tranquilo, sem correr riscos de acabar a bateria do telefone, né? Vamos ver. Foi. Agora sim. E antes de começar, sinaliza aí pra mim, galera, se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, já deixa um SS aí se tiver tudo funcionando legal. Eu tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no meu story, vou começar pela caixinha de perguntas do story, tá? E aí vou intercalando com as dúvidas que vocês forem colocando aqui, a gente vai fazendo um bate-bola. O Ítalo já mandou ver um SS, o Ítalo entrou agora no Expert em Perícia, aproveitou aí essa turma relâmpago que nós fizemos no meu aniversário. Muito bom, Ítalo. Acho que o Ítalo até comentou um comentário aqui, ó. Aluno novo na área, tenho certeza que foi a escolha certa. Com certeza, Ítalo. Vamos junto que a gente vai fazer um grande trabalho aí juntos. Tá? Laurete, Vinícius, Renato, show de bola, galera. Só um recadinho antes. Para a galera que quer participar do segundo cruzeiro, tá? Da SST, que vai acontecer esse ano, né? Do dia 29 de novembro a 2 de dezembro, tá? Eu vou ser palestrante novamente no Cruzeiro da Duos, né? Então, Cruzeiro de Negócios da área de segurança do trabalho, tá? O primeiro lote das cabines tá finalizando, ok? Então, o primeiro lote tá finalizando. Quando passar para o lote 2, vai ter um acréscimozinho ali no valor. Então, aproveita aí. Quem quiser participar, aproveita. Eu quero fechar uma galera comigo. Pessoal, a gente vai fazer um evento aí direcionado para os nossos alunos, né? Vai ter ali uma ação nossa direcionada para os nossos alunos e para quem quiser ir fazendo parte do Perícia Sem Segredo. Eu quero levar uma galera do Perícia Sem Segredo. Vão ser mais de 500 pessoas participando do evento, né, no todo. O evento vai acontecer no navio, no Costa Pacífica, tá? E no teatro do navio a gente vai ter a rodada de palestras,
né, e networking, já dá para fechar negócios ali. Então, ano passado a gente fez o primeiro cruzeiro, eu fui palestrante, o Sérgio, que é o idealizador aí do cruzeiro, me convidou para ser palestrante novamente, tá? Então, quem quiser fazer parte da galera, né, do Perícia Sem Segredo, dá um toque para mim que eu passo o contato da pessoa responsável pelo cruzeiro. Eu não sou responsável, eu só quero juntar uma galera para ir junto comigo e participar do evento junto comigo, porque o evento é incrível. Fora que você vai estar numa viagem no transatlântico, num cruzeiro, com tudo incluído, sensacional o negócio, tá? Então dá um toque aí para mim. E aí a gente vai fazer camiseta, vai fazer um baita barulho lá, tá bom? Então era isso. Bora começar a pergunta pro Vagnão, já vai deixando sua dúvida aí. Vamos lá. Vagnão, na avaliação de câmara frigorífica, sempre tenho que consultar o mapa oficial do Ministério do Trabalho? Bom, deixa eu contextualizar. O que fala o anexo 9 da NR15? Vou chegar nele aqui. Fala o seguinte: as atividades ou operações executadas no interior de câmara frigorífica ou em locais que apresentem condições similares, que expõem o trabalhador ao frio sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. Então, assim, aqui a gente precisa saber interpretar a legislação, a norma. E esse é um dos... Eu acredito que esse é um dos principais módulos que tem no Expert em Perícia, que é o módulo de normas e leis, porque lá eu ensino os alunos a interpretar a legislação, e isso faz toda a diferença na atuação, tá? Vamos lá. O que caracteriza a insalubridade pelo frio segundo a NR15? Atividades realizadas no interior de câmara frigorífica sem a proteção adequada, ou atividades realizadas em locais que apresentem condições similares às câmaras frigoríficas sem a proteção adequada. O que é uma condição similar à câmara frigorífica? Tá? Uma temperatura fria, né, um ambiente frio artificialmente, ok? Porém, para determinar o que é frio, eu preciso utilizar o mapa oficial do IBGE, que é o mapa do Ministério do Trabalho, o mapa Brasil Climas. Tá? Através desse mapa eu consigo determinar o que é uma condição semelhante a de uma câmara frigorífica, e aí respeitando as particularidades do Brasil inteiro. Tá? Nas atividades realizadas na câmara frigorífica, eu não preciso consultar o mapa Brasil Climas. Por quê? Porque a norma já deixa claro que atividades realizadas no interior de câmara frigorífica não... sem a proteção adequada, caracteriza como insalubre. Então já está definido isso. Não importa onde seja, se for dentro da câmara frigorífica, é insalubre. E sem a proteção adequada. Aí é uma outra briga da proteção adequada, né? Agora, em local que apresente condição similar a uma câmara frigorífica, eu tenho condições climáticas muito grandes no Brasil. Tá? Então... eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o mapa Brasil Climas, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui. Então, por exemplo, o que é artificialmente frio? No Rio Grande do Norte, qual a temperatura deve ser considerada artificialmente frio, similar a uma câmara frigorífica no Rio Grande do Norte? E qual temperatura vai ser considerada no Rio Grande do Sul? Um está no norte do país com condições... norte não, nordeste, né? Com condições climáticas totalmente diferentes do outro. Então, eu preciso do mapa Brasil Climas para fazer essa avaliação em função dessas diferenças, tá? Então aqui, ó, deixa eu só mostrar rapidamente aqui no curso, até para os alunos que são novos, para saber como é que encontra. Aqui, ó. Aqui, ó, módulo de normas e leis, só abrir aqui, aí ele abre o menuzinho lateral, aí tem aqui, ó, todos os anexos da NR15, aí tá aqui, ó, anexo 9 frio, aí você vem aqui embaixo, mapa Brasil Climas do IBGE.
Opa, deixa eu virar aqui. Deixa eu baixar aqui, porque eu ainda preciso baixar aqui. Então tá baixando aqui. Então, o mapa Brasil Climas é para fazer essa compensação, tá? Deixa eu... Ele tem essa carona aqui, ó. Então vocês vejam que aqui, ó, você tem as temperaturas e as zonas climáticas do Brasil. Então você veja que aqui é uma zona climática, aqui é outra. Eu vou dar um zoom aqui para ficar fácil de vocês verem. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, zona quente, temperatura média de 18 graus Celsius em todos os meses do ano. Aí subquente, mesotérmico e mesotérmico brando e mesotérmico mediano, tá? Então, em função disso, é que eu vou determinar, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Olha só que curioso. Florianópolis está no verdinho. Santa Catarina, aqui, deixa eu pegar uma cidade aqui, ó. Criciúma está no azul. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó. Florianópolis no verde, Criciúma está no azul. Então, o verde é uma região chamada de subquente, onde a média da temperatura é de 15 e 18 meses. O azul já é mesotérmico. Ou seja, vai ser a condição que vai ser considerado artificialmente frio é diferente em Florianópolis e em Criciúma. Porque além do mapa Brasil Climas, tem a portaria 21 de 1994 do Ministério do Trabalho. E essa portaria, ela determina isso. Cadê aqui? Cadê? Então, ela indica a utilização do mapa Brasil Climas para caracterizar o que é frio. E aí, aqui no mapa Brasil Climas, a gente tem a determinação dessas condições, tá? Então, depende da localidade, dependendo da localidade, você vai ter uma condição climática para ser considerada uma condição semelhante à câmara frigorífica. E aí precisa utilizar o mapa Brasil Climas para entender dentro da localidade onde a pessoa está. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, aqui, ó, a portaria 21 fala o seguinte, aqui, ó, considerando-se o parágrafo único do artigo 253 da CLT, define as temperaturas abaixo das quais se considera artificialmente frio com base nas zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho. Aí a gente vai lá no artigo 253 da CLT. Aí aqui no artigo 253 ela fala, considera-se artificialmente frios para o presente do artigo que for inferior na primeira, segunda e terceira zona climática a temperatura abaixo de 15 graus, na quarta zona 12 graus e na quinta, sexta e sétima zona 10 graus. Então, Florianópolis está na quarta zona, é 12 graus Celsius, abaixo de 12 graus Celsius considera artificialmente frio. Criciúma já está na quinta zona. Então é abaixo de 10 graus Celsius, considera artificialmente frio. Tá? Então, o mapa Brasil Climas é para determinar aquela condição que é similar à da câmara frigorífica. Agora, se a pessoa executa uma atividade dentro da câmara frigorífica, a caracterização da insalubridade vai ser direta se ela não tem a proteção adequada. Uma ótima pergunta. Isso gera muita dúvida e na hora da atuação dentro da perícia, é importante você entender isso tudo para você poder conseguir ter poder de argumentação no seu parecer técnico, fazer as perguntas da forma adequada, tá? Para que você consiga realmente o melhor resultado para o seu cliente e consiga assim
ganhar a perícia do cliente, fidelizar o cliente, ganhar dinheiro, porque é isso que faz a gente ganhar dinheiro da prestação de serviço, né? A gente gerar o resultado que o cliente espera. Galera que entrou depois aí, sejam todos muito bem-vindos. Quem tiver dúvida, ó, clica no balãozinho com pontinho de interrogação aqui, ó. Escreve sua pergunta na caixinha que vai abrir ou clica nos comentários aqui, ó, e manda ver sua dúvida aí sobre qualquer questão de insalubridade, periculosidade, sobre honorários, precificação, quanto que ganha fazendo perícia, como é que funciona essa parada, atuação como um perito particular, por que é diferente para o perito judicial, enfim, estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Professor, quem dá banho e limpa crianças pequenas na escola, é questionável a insalubridade? É uma pergunta bem legal, porque gera muita dúvida isso. Tem muitos processos, e talvez você não saiba disso, mas tem muitos processos em escolas. Outro dia até me mandaram uma mensagem, parece que um sindicato de uma determinada região está querendo entrar com uma ação coletiva contra a prefeitura, cobrando insalubridade por limpar e trocar, dar banho, limpar crianças pequenas em escola, tá? Então assim, o que caracteriza a insalubridade? O que está lá na NR15, tá? A pessoa, ela limpa crianças, né? O bumbum das crianças, tá? As fezes, o xixi, ela dá banho nas crianças e tal. Para isso ser insalubre, precisa essa atividade estar descrita dentro dos anexos do NR15. A única questão de insalubridade que possa estar envolvida nessa atividade, ou que poderia, que eu imagino, seria a questão do agente biológico, em função das fezes e da urina das crianças, né? E existe essa previsão legal na NR15? Não. Na NR15, a insalubridade, ela fala o seguinte: grau máximo, trabalho e operações em pacientes, em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas e objetos de seu uso sem esterilizar. As crianças não são essa condição. Carne, glândula, vísceras, dejetos de animais portadores de doenças. Não entra. Esgoto e lixo urbano. Não entra. No Dutra, ruído pelo choro. Não dá não, meu amigo. Insalubridade em grau médio. Hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatório, posto de vacinação e outro estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana. Quando a pessoa dá banho em uma criança, ela não está destinando um cuidado à saúde humana como, por exemplo, uma clínica de repouso de idosos, que acho que chegaria mais próximo ali, tá? Onde é aplicado medicação e tudo isso. Onde as pessoas limpam ali os idosos que muitas vezes não têm condição de mais de ter autonomia, tá? Então, uma escola não é um local destinado, não é um estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana. Tá? Você não tem pacientes na escola. Tanto que a norma, ela fala o seguinte: aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes. Crianças não são pacientes, são apenas crianças, né? Então, não tem qualquer previsão legal, tá? Não tem qualquer previsão legal e, para mim, totalmente descabido. O Antonioni, ou se fosse criança com deficiência física ou mental. Ainda assim, Antonioni, na escola elas não são pacientes, elas são alunas. Elas não estão lá para ser tratadas sobre a sua deficiência. Elas são alunas. Tá? Então, eu não vejo qualquer previsão legal para esse tipo de caracterização de insalubridade. Tá? E não é porque a criança tem uma deficiência física que ela é portadora de qualquer tipo de doença infecto-contagiosa. E a insalubridade é em função do agente biológico. Tá? Ah, mas nas fezes tem agente biológico. Sim, na saliva tem. E nem por isso, quando o filho te dá um beijo no rosto, você limpa o rosto. A gente tem que entender em condições de fazer mal à saúde humana. Você precisa interpretar a norma, né? Precisa entender o que a norma fala. Então, aquela condição ali,
não gera uma exposição a um agente biológico como previsto na lei. Não estou falando que não gera exposição nenhuma a agente biológico. A pessoa, quando vai limpar a criança, ela deveria usar uma luva, por exemplo. Né? Quem aí que tem filho, quem nunca levou aí uma esguichada aí, não é verdade? Quando você vai trocar a criança, principalmente criança muito pequenininha. Normal. Então, agora, não tem uma exposição ao agente biológico como determina a norma para a caracterização da insalubridade. É isso que a gente tem que fazer essa separação. E aí entra o olhar técnico do olhar prevencionista. E precisa estar muito bem separado, e isso é que eu ensino para os meus alunos no curso, que é para poder você enxergar o que é insalubre realmente e o que não é. A Diane, acho que é Diane ou Daiane. Funcionário auxilia a dentista e faz limpeza e esterilização dos instrumentos. Aqui é uma condição completamente diferente. Porque o consultório odontológico, ele é um local destinado ao cuidado da saúde humana. As pessoas, quando vão ser atendidas num consultório odontológico, elas não são tratadas como clientes, e sim como pacientes. Ela é paciente do dentista, do cirurgião dentista, né? E eu tenho um irmão que é dentista, a gente já conversou muito sobre essa questão, tá? Então, ali existe um cuidado da saúde humana. Então, vamos aqui, ó, faz limpeza e esterilização do instrumento. Então, ela tem contato com objetos que foram utilizados nesse paciente sem a prévia esterilização. Ela faz a limpeza, ela faz a esterilização. Então, sim, nessa condição, ela tem uma exposição capaz de caracterizar a insalubridade em função do anexo 14 da NR15, insalubridade em grau médio, ok? Agora, se ela estiver fazendo atividade com a proteção adequada, ela não tem exposição ao agente biológico, porque a proteção é uma barreira física. Então, ela utilizar ali as luvas, óculos, o respirador, um avental, por exemplo, ela não tem contato nenhum com agente biológico. Então não caracteriza a insalubridade. Caracteriza a insalubridade a exposição aos agentes que estão na NR15 sem a proteção adequada. Se existe a proteção que faz com que inexista o risco à saúde do trabalhador, não há o que se falar em insalubridade. Então, sim, essa atividade aqui, Daiane, é capaz de caracterizar a insalubridade em grau médio, tem previsão legal, mas se for realizada sem a proteção adequada, se a pessoa não tiver treinamento adequado para o uso dos equipamentos de proteção individual, se os EPIs não tiverem a sua periodicidade de troca definida e aplicada, tá? Então, precisa ter tudo isso. Um exemplo que é muito comum nos consultórios, para reduzir custos, tá? Você tem a máscara que é destinada à saúde, ok? Tem até aqui, ó, saúde. É uma PFF2, tá? Só que essa PFF2, ela é cara. Então, o que muitas vezes os dentistas fazem, indicam para as suas funcionárias o que é? Utilizar essa máscara aqui, e por cima dela uma PFF2 mais simples e barata. E aí, essa daqui, ela descarta diariamente. Às vezes até mais de uma vez por dia. Essa daqui, ela descarta a cada 2 dias, a cada 3 dias. Não tem problema algum fazer isso, desde que exista um estudo de durabilidade, de periodicidade de troca de EPIs que defina como isso acontece, tá? Se não existe, como é que a gente sabe que a máscara dura 2 dias, 3 dias? Como é que a empresa comprova isso? Então, os estudos de periodicidade de troca de EPIs são fundamentais nesse sentido, tá? Já vou voltar aqui
clínica de psicologia que atende crianças com déficit intelectual. A questão aqui, Laurete, é qual o contato com o agente biológico? Uma clínica de psicologia, não vejo contato com o agente biológico. Posso estar enganado, mas não imagino contato. Pode acontecer um evento ou outro que haja algum contato. Já volto nas perguntas que foram colocadas aí nos comentários, senão a gente não consegue fazer o bate-bola, tá bom? Periodicidade de troca de EPI. A implantação do seu método precisa enviar os EPIs para laboratório? Não precisa enviar EPI para o laboratório, tá? Vou situar vocês aqui da questão. Eu defini uma forma da empresa fazer um estudo para determinar a periodicidade de troca dos seus EPIs, a vida útil. Por quê? Porque a grande maioria dos fabricantes não determina, né? A validade do EPI, ela é determinado pelo fabricante. Cadê? Deixa eu pegar aqui. A validade é determinada pelo fabricante. Cadê? Pega aqui. Espera só um minuto. Aqui, ó, da máscara. Validade, 3 anos. Dessa máscara aqui, ó. É da Delta, tá? Muito comum. Validade, 3 anos, considerando o lote de fabricação marcada do produto. Vida útil. Este respirador é descartável, seu uso é indicado no máximo para um turno de uso. A periodicidade de troca deve seguir as determinações da empresa ou quando o EPI apresentar desgaste visual, aumento de resistência respiratória, excesso de sujeira, perda de funcionalidade dos tirantes elásticos e do clipe nasal, vedação e etc. Então, a empresa é responsável por determinar a periodicidade de troca. Um outro exemplo aqui. Protetor auricular. Quem já leu o folhetinho que tem dentro do protetor auricular? É importante. Aqui, ó. Substituição. Não é possível determinar a vida útil dos protetores auriculares, pois depende de fatores como aplicação, conservação e higienização. Este produto é substituído quando estiver fisicamente deteriorado. Então, quem é que tem que determinar? O empregador, a empresa, certo? Então, eu desenvolvi uma forma de você realizar um estudo dentro da empresa, sem precisar mandar EPI para o laboratório, nada disso, tá? E você determinar a periodicidade de troca dos EPIs. E aí você tem um documento oficial da empresa dizendo de quanto em quanto tempo você tem que trocar os EPIs, tá? Isso te livra de você, nas perícias, por exemplo, te livra de você ficar na mão do perito e o perito escrever lá que é 3 meses a periodicidade de troca do EPI, e quando na sua empresa você consegue trocar um protetor auricular com 6 meses. Por quê? Porque não tem grande sujidade, é um ambiente limpo, as pessoas foram devidamente treinadas, os equipamentos são armazenados corretamente, então ele dura 6 meses. Mas o perito acha que é 3, porque ele leu em algum lugar, porque algum fabricante disse que era 3. E como é que você se livra disso? Através de um estudo de periodicidade de troca, onde você vai mostrar que naquelas condições de utilização, guarda e conservação aplicadas naquele estabelecimento, o equipamento dura 6 meses. E aí, meu amigo, minha amiga, contra fatos não há argumentos. Uma vez que a empresa tem um estudo desse, assinado por um técnico de segurança ou por um engenheiro de segurança do trabalho, que sim, pode ser feito por técnico ou engenheiro, só vai mudar o nome do estudo, um é lá, o outro é parecer, tá? Como é que o perito vai dizer que não? A nota técnica 176 da Secretaria de Inspeção do Trabalho já fala isso. Nota técnica 176, prazo de validade versus vida útil. Fala aqui, ó.
A vida útil está relacionada principalmente às condições de uso, armazenamento, manutenção e condição do ambiente, dentre outras variáveis. Desta forma, o desgaste do EPI e seus componentes deverá ser avaliado pelo empregador, permitindo um controle frequente da necessidade de substituição ou mesmo reparos. Ou seja, trata-se de um tempo variável, nunca superior à validade do produto. Então, o empregador, a empresa que determina isso. E aí, em função da minha atuação com perícias, eu desenvolvi uma forma de fazer esse estudo dentro da empresa, onde a empresa se resguarda, no caso de um processo judicial trabalhista, e quando você sabe determinar de quanto em quanto tempo você pode trocar o EPI, você consegue reduzir, inclusive, os custos operacionais da empresa. Por quê? Porque você vai comprar da forma assertiva. De repente está comprando, trocando protetor aí a cada 3 meses e não precisa. Olha só. Então você consegue reduzir os custos de aquisição dos equipamentos de proteção individual. Por quê? Porque você vai adquirir da forma correta. Se você consegue fazer o quê? Gestão em cima dos EPIs que são trocados e comprados. Então eu desenvolvi uma forma de fazer isso com um relatório técnico, que se for o técnico que assinar vai chamar aparecer, se for engenheiro é laudo, tá? E disponibilizo isso para quem quer aprender a fazer, tá? Quem quiser acessar, é só ir lá no link da minha bio, tem lá para você comprar, você pode adquirir as aulas, tem lá o modelo do relatório, o modelo da ficha de campo para fazer os testes, tudo detalhado lá. O valor é baratinho lá, é R$ 297, você pode dividir em vezes ainda, é baratinho, tá? É para ajudar realmente os profissionais a ter uma atuação mais completa com questões que não ensinam nos cursos de formação. Tá? No curso de formação, nenhum curso de formação ensina como é que determina a durabilidade dos EPIs. De quanto em quanto tempo tem que trocar um EPI? Como é que eu determino isso? Não existe em lugar nenhum. Então, com esse estudo, você vai saber determinar a durabilidade dos EPIs, né? Como consequência, a periodicidade de troca, de quanto tempo tem que ser trocado, e trazer uma segurança jurídica para a empresa, para que a empresa possa, na hora da perícia, não ficar na mão de achismos de alguns peritos, que, não, isso aqui é 3 meses, isso aqui é 1 ano, isso aqui é 5 meses, esse daqui é 1 dia. Nada disso, tá? Então, isso é muito importante dentro das perícias trabalhistas, porque te dá uma vantagem estratégica que a grande maioria das empresas não tem, a grande maioria dos peritos não está nem acostumado a ver isso. A primeira vez que eu usei esse estudo, na hora que eu apresentei para o perito, o que é isso aqui? A empresa fez um estudo para determinar a vida útil dos seus equipamentos, para saber de quanto em quanto tempo precisa trocar, determinou a periodicidade de troca, como está escrito na legislação. Como assim? Nota técnica 176, fala isso, assim, 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 assim. Foi numa perícia coletiva. O assistente técnico do sindicato, o que é isso aí? Deixa eu ver. Aí ele olhou, fez uma cara de poucos amigos. O perito pegou, levou, foi um documento oficial entregue na perícia, né? E ele seguiu a periodicidade de troca determinada, que estava lá no estudo. Por quê? Porque ela estava mostrando o porquê que, por exemplo, isso daqui durava 6 meses e não 3. Então é muito importante isso. Então não precisa mandar para o laboratório, tá? No meu método, você vai ser capaz de avaliar isso. Deixa eu ver aqui as perguntas que foram colocadas aqui, que aí eu vou fazendo um bate-bola agora. Qual a diferença de trabalhar para uma empresa no ambiente rural ou urbano? Rural tem mais riscos? Não sei, Linel. Trabalhar para uma empresa no ambiente rural. Trabalhar fazendo o quê? Preciso de mais elementos para poder fazer essa análise, né? Os agentes de risco estão relacionados às atividades. Você tem riscos dentro do ambiente urbano que não tem no rural e vice-versa, tá? Então, depende da atividade. O acesso à câmara frigorífica configura insalubridade? O André. André, o que você chama de acesso à câmara frigorífica? O que caracteriza insalubridade é atividades dentro da câmara frigorífica sem a proteção adequada. Agora vamos fazer algumas ponderações aqui.
Bora fazer um exercício aqui de reflexão, né? Uma pessoa que entra numa câmara frigorífica, permanece ali dentro cerca de 30 segundos para pegar uma caixa, para pegar uma peça de frios, uma peça de carne, para deixar alguma coisa, um carrinho contendo salgados. Ela precisa estar de calça térmica, bota térmica, meia térmica, japona térmica, capuz, balaclava e luva térmica? Não. Por quê? A norma fala proteção adequada. Para uma exposição de 30 segundos, 1 minuto, não é essa a proteção adequada para esse tipo de exposição. Não faz qualquer sentido para mim. É a mesma coisa que a pessoa estar exposto a um ruído de 81 decibéis e você fazer ela utilizar uma dupla proteção, com um plug e o concha por cima. Porra, mas para que dupla proteção? É 81 decibéis? Tá louco? Não faz qualquer sentido. Então, a proteção ela tem que ser adequada ao risco. Aí a NR6 fala isso, tá? Item 651 da NR6. Cabe à organização quanto ao EPI fornecer ao empregado gratuitamente EPI adequado ao risco. E o risco, ela tem a gradação. Em função de severidade e probabilidade. Inclusive, no item 652 da NR6, fala que a seleção do EPI deve ser feita considerando a atividade exercida, fala que as medidas de prevenção devem ser determinadas considerando os perigos e riscos ocupacionais avaliados, a eficácia necessária para controlar a exposição, a adequação ao empregado e o conforto oferecido. Só que tem muito profissional, perito, perita que faz perícia que é assim. Fala frio, o cara vai lá na NR6, pega tudo que tem de EPI contra frio e fala que tem que usar tudo isso. Eu não sei se é ignorância, se é má formação ou má índole. Porque tecnicamente e legalmente, com base inclusive na NR6, tá errado. Tá errado. Segurança do trabalho não é pegar o funcionário, envolver ele em plástico bolha e colocar ele para trabalhar. A proteção ela tem que ser adequada ao risco. Ela tem que ser escolhida, selecionados os EPIs em função do perigo, em função do risco, com a eficácia necessária para controlar a exposição ao risco. Agora, a pessoa entra numa câmara frigorífica de ultra congelado, menos 50 graus Celsius. É outra situação. Então, precisa avaliar o risco. Como é esse acesso? O que ela faz? Quanto tempo? Que tipo de câmara? Ok? Precisa avaliar tudo isso para você poder entender qual é a proteção necessária, adequada ao risco, saber se a empresa gerou essa proteção da forma correta, com treinamento, com tudo, com periodicidade de troca dos EPIs. Olha a importância da periodicidade de troca de EPI. De quanto em quanto tempo ele tem que trocar a japona térmica? Essa japona térmica, ela é compartilhada? Como é que é o processo de compartilhamento? Porque ele não tem nenhum lugar dizendo que não pode compartilhar EPI, tá?
EPI, equipamento de proteção de uso individual. Não é de propriedade individual. Ok? Então, como é que é feito isso tudo? A partir daí, sim, a gente começa a pensar em insalubridade. Ok? Dutra aqui, exposição a sangue, deve ser da parte do que a gente estava comentando de clínicas e tal, né? Agente comunitário que visita paciente em casa pode ser considerado grau médio? Então, o que a lei fala? Vamos na lei. Trabalho ou operação em contato permanente com paciente em hospital, serviço de emergência, enfermaria, ambulatório, posto de vacinação, outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com o paciente, bem como os que manuseiam objeto do uso desse paciente não esterilizados previamente. A residência do paciente não é um local destinado ao cuidado da saúde humana. Não é. Certo? Então, não tem previsão legal pelo anexo 14 da NR15. Além do que, um agente comunitário que vai visitar um paciente, ele usa proteção. Ele vai de máscara. Ele usa luvas. Não há, para mim, uma exposição ali significativa. Tá? Então, pela lei, não tem previsão legal. Porque a residência não é considerada um local destinado ao cuidado da saúde humana. Aqui o Josmar falando aqui, ó, na empresa que trabalho, danificou, trocou. Exatamente. Então, aí entra o Josmar, a questão que eu estava falando, da importância de você definir a periodicidade de troca, é justamente por isso, né? Porque você consegue fazer gestão. E aí você consegue entender, por exemplo, se um EPI não está adequado para o risco, se um fornecedor não está entregando um EPI bom, ou se a atividade está sendo feita de uma forma equivocada. Por exemplo, essa luva aqui, eu já fiz os testes, determinei que, através dos testes, que essa luva aqui vai durar 15 dias. E aí tem um funcionário que a cada 4 ou 5 dias está pedindo para trocar a luva. O que está acontecendo para que ele esteja fugindo do que foi determinado antes? E aí você consegue investigar, inclusive, problemas que aconteçam no ambiente de trabalho. Então, ter a definição da periodicidade de troca é um ganho gigantesco, porque você consegue atuar no lado da prevenção e consegue atuar no lado técnico. Então, na prevenção da saúde do trabalhador e na prevenção de passivos trabalhistas. Você traz segurança jurídica para o negócio, você traz condições operacionais melhor para o negócio, você traz redução de custos para o negócio. E às vezes, poxa, a empresa está comprando EPI de forma aleatória, gastando dinheiro a rodo, sem proteção, sem oferecer uma proteção adequada. Por quê? Porque não faz gestão. Não sabe nem se aquele EPI é o mais indicado, só fornece. Às vezes, através do teste que se faz, você consegue enxergar se aquele EPI é adequado ou não. Ele fala, pô, estou comprando uma luva porque é mais barata, mas está me custando o dobro. Eu compro uma luva de 10 que dura 5 dias. De repente, se eu comprar uma de 18, ela vai durar 20 dias. Porra. O barato sai caro. Só que se você não define a periodicidade de troca, não faz os testes, não faz o estudo necessário, você fica vendido, você não sabe avaliar isso. E aí você só vive o dia a dia da empresa, aquele negócio vai sendo engolido. Aí quando chega uma reclamação trabalhista, você vai ver, pô,
o EPI não gerava a proteção adequada. E aí a empresa comprava o EPI achando que estava fazendo certo, ainda vai ter que pagar a indenização trabalhista, muitas vezes dano moral, muitas vezes sofrer um processo no Ministério Público do Trabalho, pagar multa e ainda gastou dinheiro errado com EPI. Então, a definição da periodicidade de troca tem um papel importantíssimo na gestão da saúde e segurança do trabalhador. Vamos aqui nas perguntas da caixinha. Qual a diferença do seu curso INATEP para o Expert em Perícia? Bom, INATEP é Introdução na Assistência Técnica Pericial, tá? In de introdução, A de assistência de técnico e P de pericial. Introdução à assistência técnica pericial. Então, qual a diferença do meu curso de Introdução à Assistência Técnica Pericial para o Expert em Perícia? Bom, a introdução, você vai entender como é que funciona a área de perícias. O INATEP, você vai entender como é que funciona a área de perícias. Você vai entender como você pode começar, inclusive. Quais são as suas atribuições. Saber se aquilo ali é para você. Se você se encaixa dentro daquele perfil. Porque tem muita gente que, eu queria fazer perícia, eu queria atuar como perito particular, eu queria fazer perícia de insalubridade. Mas não sabe como é que é a área, não tem ideia de como é que funcionam os recebimentos, como é que funciona a perícia, como é que chega nos clientes, que tipo de serviço vai vender, não tem ideia de nada disso. E aí, antes da gente ter o INATEP, para essa pessoa saber se é para ela ou não, ela tinha já que entrar no Expert em Perícia. O Expert em Perícia é o meu curso de formação completo, que é o certificado pelo MEC. E o que a certificação do MEC fala? Né? Esse curso, em nível de extensão universitária como ele dá condição do profissional exercer uma atividade profissionalizada. Lá eu vou pegar pela mão e ensinar o passo a passo para você sair do zero e ganhar dinheiro, 5 a 10 mil reais por mês. Tudo o que você precisa fazer. Mas eu nem sei se eu quero assistência técnica, eu nem sei se isso é para mim ou não. Eu já vou comprar o mais completo? É aquele negócio, eu quero aprender a andar de bicicleta, eu quero saber se eu vou gostar ou não andar de bicicleta. Eu já vou comprar uma bicicleta de corrida com 21 marcha extra light de fibra de carbono. Poxa, talvez não seja o melhor. Talvez seja melhor eu comprar uma bicicleta um pouco mais simples para saber se eu me adapto ali. E aí, eu gostei de andar de bike. Aí sim eu vou comprar a melhor que tem para me destacar, porque eu quero participar de competição, eu quero ganhar dinheiro. Então, o INATEP é a introdução. Você vai entender como é que funciona o mundo das perícias, da assistência técnica pericial, para você entender, é isso que eu quero. Com o INATEP você já tem condição de começar a atuar. O Expert em Perícia, lá você tem todas as ferramentas. Lá eu te pego pela mão. Lá você tem acesso ao meu telefone 24 horas por dia, 7 dias na semana, através do nosso grupo de apoio e suporte ao aluno. Lá nós temos as mentorias que acontecem uma vez por mês, ao vivo, pelo Zoom. Que começa às 8 horas da noite e não tem hora para acabar. Só que não tem mais dúvida mesmo. Esse mês, quem entrou nessa turma relâmpago do Expert em Perícia, que a gente fez aí no meu aniversário, já vai participar da aula, do plantão de dúvidas desse mês, da mentoria desse mês. Vai ser no dia 31 de janeiro. Então, Wagner, eu quero saber se eu curto perícia, se é uma área que eu vou me dar bem, se eu me identifico. Por onde que eu começo? Começa pelo INATEP. Wagner, eu já tenho uma noção, eu quero realmente expandir, eu quero ganhar dinheiro fazendo perícia, eu quero me profissionalizar para atuar com as perícias de insalubridade e periculosidade. Por onde é que eu começo? Já vai para o Expert em Perícia, não perde nem tempo com o INATEP. Já vai para o Expert em Perícia, porque lá eu vou te pegar pela mão e você vai ter um plano de 90 dias para começar e já começar a ganhar dinheiro. Ok? Então, a diferença delas é essa. O INATEP é uma introdução.
para você entender se é para você ou não. De repente, poxa, eu não sei se eu vou me dar bem com isso. Eu quero entender melhor primeiro, para depois já partir para algo mais concreto. Vai no INATEP. Pô, agora sim, agora eu quero arrebentar a boca do balão. É o Expert em Perícia, não tenho o que pensar, tá? E por que ele é o único curso do Brasil reconhecido pelo MEC? Esse selinho aqui, ó, dos troféus que nós temos dos nossos alunos, é o selo de reconhecimento do MEC. Por quê? Porque é o único do Brasil que é completo. Tem muita gente que fala aí que é completo. Você vai olhar o curso, meu Deus do céu, é um deserto. O que eu dou de graça aqui, não tem lá. E não estou falando mal deles não, só estou dizendo que é o Expert em Perícia. Tá? Ele passou por toda a aprovação do MEC. Então ele tem essa característica, ele dá a condição de você atuar de forma profissionalizada na área. Começando do zero, você tem tudo o que você precisa para exercer a profissão de perito particular nas perícias de insalubridade e periculosidade. Então essa é a diferença. Fazenda que mexe com gados e produtos venenosos, vacina. Bom, aí a gente precisa entender sobre o que a gente está falando, tá? Aqui, por exemplo, anexo 14 da NR15 fala o seguinte: trabalho e operação permanente com animais em hospitais, ambulatório, posto de vacinação ou outro estabelecimento destinado ao atendimento e tratamento de animais. Aplica-se somente ao pessoal que tem contato com os animais. Então, se na fazenda existe uma vacinação, um local destinado ao tratamento dos animais, não é só criação, as pessoas que fazem o tratamento podem ter direito ao adicional se não tiver a proteção adequada. Contato com resíduos de animais deteriorados, pode ter a caracterização. Contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couro, pelo, dejetos de animadores portadores de doenças, carbunculose, brucelose e tuberculose. Pode ter a caracterização se não tiver a proteção adequada. Produto venenoso. O que é um produto venenoso? Agente químico tem que seguir o que está no anexo 13 e anexo 11. Tem lá os organofosforados que são aplicados nas lavouras, às vezes. Pode ter caracterização da insalubridade se não tiver proteção adequada e se o produto se enquadrar no anexo da NR15. Tá? Então precisa entender a atividade e exatamente o que está envolvido nessa atividade para poder ter a caracterização correta. Tá bom, Linel? O Germán, perdoe minha ignorância. Melhor que o expert, me provém na prática. Enquanto isso, deixa de blá blá blá. Me provem na prática. Agora eu entendi o Josmar aqui. Melhor do que expert, só se provar na prática, né, Jornal? Enquanto isso, deixa de blá blá blá. Exatamente, Josmar. Melhor que expert não existe. E eu não estou falando isso com soberba. É só uma constatação, tá? Por quê? Porque a gente tem alunos que já fizeram outros cursos. E aí, quando eles entram no Expert e eles veem tudo que tem lá dentro, eles ficam de queixo caído. Eles ficam de queixo caído. Porque é tudo prático, é tudo 100% prático. Tem todas as ferramentas. E esse ano ainda vai melhorar. Ainda vai melhorar, tá? Esse ano ainda vai melhorar. É que a gente não pode colocar aqui tudo que a gente está fazendo. Mas ainda vai melhorar. Fica aí a dica aí para quem quer entrar no Expert em Perícia, vai ser ainda melhor. Fala, Vagnão, comecei o Expert em Perícia. Em quanto tempo posso iniciar a prospecção de clientes? Agora. Já. Sobrar tempo depois da do Pergunta do Vagnão, você já pode começar. Por que você consegue fazer isso no Expert? É isso que eu falo, gente. O Expert em Perícia é totalmente completo. O Expert em Perícia ele é formulado em módulos, tá? Então, você tem o módulo da base para captação. Então, você já pode assistir esse módulo da base da captação. Você tem o módulo de captação de cliente, de honorários.
você tem lá a oficina de captação de clientes. Então, você pode direcionar o seu estudo já para conseguir para fazer a captação de clientes. E a partir daí você vai estudando paralelamente os outros módulos. Poxa, Wagner, eu consegui uma perícia, e agora? Você vai para o módulo que a gente fala da perícia, que é o módulo 8. Então o curso ele é todo modulado. Pô, Wagner, é uma perícia sobre radiação não ionizante, solda. Você vai lá no módulo de normas e leis, na aula de radiação não ionizante, e estuda ela. Você não precisa estudar a aula de ruído antes. Então o curso ele é todo modular. E a gente tem inclusive um plano de 90 dias. Para você começar agora, e em 90 dias já começar a ter resultado. E é por isso que ele tem a certificação do MEC. É por isso que não tem nenhum outro que chega perto. Porque ele foi pensado por quem vive a assistência técnica pericial. E aí agora aqui eu vou te dizer a principal diferença, ou uma das principais diferenças do Expert em Perícia para todos os outros do mercado. Todos os outros cursos do mercado são feitos por peritos da justiça, que às vezes são assistentes técnicos, são peritos particulares. O Expert em Perícia não. Ele é feito por um perito particular, que atua na perícia particular, atua na assistência técnica pericial. Essa é a grande diferença. Então é assim, não é por alguém que vive aquela realidade às vezes, é por quem vive aquela realidade há mais de 10 anos. Diariamente. E como eu já vivi o outro lado, porque eu já atuei como perito particular, eu tenho as duas visões. Só que eu foco as duas visões para assistência técnica. Então, lá você vai aprender assistência técnica pericial. Não vai aprender sobre perícia de forma aleatória. Não. Eu vou te ensinar como ser perito particular na assistência de insalubridade e periculosidade, começar em 90 dias e faturar de 5 a 10 mil reais por mês. Significa que eu não vou faturar mais? Não, a gente tem aluno que fatura 50 pau por mês. Então, uma das grandes diferenças é essa. Ele não é feito por um perito da justiça, que às vezes faz uma assistência técnica. Não, ele é feito por quem vive assistência técnica. E é por isso que tem a certificação no MEC, é por isso que te dá a capacidade de atuar profissionalmente. Você ter uma profissão dentro da segurança do trabalho, além de técnico de segurança, de engenheiro de segurança. A questão é que essa profissão não é uma profissão regulamentada como é do técnico e do engenheiro. Não tem uma lei específica que regulamenta assistência técnico de insalubridade e periculosidade, tá? Mas é uma profissão dentro da segurança do trabalho, ok? Deixa eu ver aqui. O Ítalo, caracterizaram a insalubridade 40% para o operador de roçadeira devido ao ruído, porém usa EPI corretamente. O que fazer? Bom, tá tudo errado isso daí, Ítalo. Primeiro, ruído, insalubridade em grau médio, não é grau máximo. Então a caracterização já foi feita equivocada. O que fazer é contestar, né? Contestar. Fazer a impugnação do laudo da forma correta, lá no curso, Ítalo, no módulo 8, tem lá como faz a impugnação do laudo, inclusive tem um checklist para você analisar o laudo do perito, tá? Então o primeiro ponto aí é que a caracterização está errada. Não existe insalubridade em grau máximo para ruído. Ruído é sempre grau médio, tanto ruído contínuo, intermitente, quanto ruído de impacto. Segundo, não considerou o uso do EPI. E aí precisa entender, Ítalo, como isso foi abordado na perícia, nos quesitos. Isso faz total diferença, tá? Mas eu recomendo fortemente que você assista a etapa 1 do módulo 8, que vai falar como analisa a questão toda, tá? E a etapa 5 do módulo 8, que fala da impugnação do laudo do perito, tá? Perícia de ruído para operador de telemarketing. Alessandro, vai dar com os burros na água. Não tem previsão legal para operador de telemarketing. Por quê? Vamos lá.
A NR15, o anexo 13, foi escrita em 1978, 9, tá? E lá tem um item lá que fala, cadê? Aqui, ó, telegrafia e radiotelegrafia, manipulação de aparelhos do tipo Morse, recepção de sinais em fones, tá? Então, existe uma diferença de como era os sinais emitidos, né? A transmissão de sinais em 1979, nas transmissões envolvendo ali aparelhos de código Morse, né? E as ondas sonoras, tá? Existe uma diferença do que acontece hoje, ok? A grande diferença é que, à época, eram ondas eletromagnéticas. Hoje em dia são ondas de rádio, são ondas diferentes, tá? Então, o tipo de onda hoje é diferente do que acontecia à época, ok? Tem um vídeo meu, no meu canal do YouTube, que eu explico detalhadamente sobre esse assunto. Uma outra questão, Alessandro, é que os fones, os headsets, têm controle de volume. Tem controle de volume. E para fazer a avaliação de ruído de headset, são apenas empresas especializadas. Não é equipamento de ruído normal. Então o equipamento que o perito tem para avaliação de ruído contínuo, intermitente ou ruído de impacto, não serve para fazer avaliação de ruído nesse sentido aqui, tá? São equipamentos especiais. Então são empresas especializadas. Então, não existe mais previsão legal. Ah, mas tem o item lá, né? Tem. Porque a norma foi feita em 79, quando utilizava código Morse. Hoje em dia não tem mais nada disso. Ok? Aqui o Ítalo. O grande problema é que os colaboradores já recebem um adicional há pelo menos 2 anos. O antigo TST identificou por ignorância. Não, tá tudo bem. Assim, ó, Ítalo. Ele já recebe um adicional em grau médio. Então não tem o que se pagar. Agora, se ele recebe em grau máximo, a empresa pode fazer uma perícia, tá, extrajudicial. Então vai fazer uma avaliação pericial, ok? Onde você vai analisar tudo que a empresa tem e a empresa pode até retirar o adicional. Mas tem que fazer isso da forma adequada. Envolver o sindicato para não ter problema depois. Mostrar que existe a proteção adequada para o trabalhador, que, embora exista uma exposição ao ruído, que essa exposição não é insalubre, tá? Então não é o fim do mundo não, tá bom? O Josmar, logo o expert será tecnólogo, nível superior, grava isso aí. Não sei se é o objetivo do Wagner e da Thaís. Tem o perito usando MIRI. Operador de telemarketing deveria receber periculosidade. Então, Alessandra, é só dar uma olhadinha no meu canal do YouTube, tá? Eu não consigo agora aqui na live compartilhar, mas é só ir lá no meu canal do YouTube, tem as playlists, só clicar lá na playlist e colocar para pesquisar lá que você encontra, tá? Entendi, é a empresa que eu trabalho, vou montar um relatório e apresentar para a diretoria. É isso aí, Ítalo, perfeito. E aí o relatório você pode fazer no modo de um parecer técnico, utilizando inclusive o modelo que tem lá no curso, tá? O que devo observar na produção de provas para comprovar periculosidade para o eletricista? Bom, eu estou entendendo que você está atuando por parte do reclamante. Tá? Comprovar a periculosidade para o eletricista. Quais provas você precisa produzir? Você precisa comprovar que eles executavam uma atividade como aquela definida no anexo 4 do NR16. Ok? Agora, o que observar? Então, por exemplo, permissão de trabalho. Permissão de trabalho, muitas vezes a empresa, normalmente, quando o profissional vai fazer uma atividade ali envolvendo energia elétrica, ele abre uma permissão de trabalho. Na permissão de trabalho tem a descrição das atividades realizadas. Lá está descrito qual a atividade realizada. Através disso, isso é uma prova muito robusta para caracterizar a periculosidade
para um eletricista, por exemplo, tá? Então, aqueles cartões de lockout tagout, né, de loto, cartão de loto, às vezes coloca ali a atividade também que é feita, o equipamento. Então, através disso, você consegue comprovar a periculosidade para a eletricidade, tá? Então, você tem que ter evidências de que a pessoa fazia uma atividade que consta no anexo 4 da NR16. Libra também, exatamente, Rodrigão. Boa. É isso aí. Grande Marcelão, boa noite. Você já está usando alguma ferramenta de inteligência artificial nas suas assistências técnicas? Estou começando a testar algumas coisas. Assim, gente, a inteligência artificial, ela é muito boa, mas você tem que saber conduzir, tá? Então, assim, a gente está fazendo alguns cursos aqui, inclusive, sobre inteligência artificial, né? É uma ferramenta fantástica. As ferramentas de inteligência artificial são fantásticas, mas ainda não substitui a análise e percepção do ser humano, tá? Ainda não substitui. Mas esse ano a gente deve ter alguma novidade aí sobre inteligência artificial aplicada à assistência técnica. São ferramentas incríveis. A grande questão é como conduzir a ferramenta, porque não deixa de ser um computador que faz o que a pessoa manda. Como sempre foi, né? Sempre foi assim. Quando eu escuto, eu acho muito engraçado quando a pessoa fala, foi erro do sistema. Meu amigo, o sistema não erra. Quem erra é quem comanda o sistema. Foi dado um controle. Ele fez aquilo que foi determinado para ele fazer. Se o resultado não foi o que você esperava, o problema não é dele. É de quem deu o controle, não é? Então, a inteligência artificial é isso. Só que de uma forma exponencial, né? Então, assim, é uma ferramenta fantástica. Sim, a gente já está começando a utilizar. Estou estudando, a gente está estudando aqui, né? Algumas ferramentas e como utilizá-las para depois fazer uma aplicação mais segura dentro da assistência técnica. Toma cuidado para não sair utilizando de forma aleatória e com isso não fazer a análise correta do caso, tá? Toma cuidado. Ela não afasta a percepção humana. E às vezes a percepção humana está na análise de uma ficha de EPI. Está na análise de a descrição de cargo. Está na análise de uma permissão de trabalho. Ok? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o uso de IA para assistência técnica pericial, mas vai ajudar muito. O Edivan, perito fazendo medição de ruído com decibelímetro próximo da máquina, onde a atividade não é fixa. Errado? Muito errado. Se a atividade não é fixa, por que ele está fazendo a medição lá? Essa é a pergunta, Edivan. E aí, Edivan, entra uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meus alunos e ensino para os meus alunos, né? Você saber enxergar o que pode acontecer na perícia antes da perícia acontecer. Etapa de antecipação do meu método, né? Então lá a gente consegue projetar o que vai acontecer na perícia. Por quê? Porque você consegue minimamente cercar esse tipo de situação aqui para que ela não aconteça. Um exemplo, nos quesitos, você já apresentar quesitos sobre os locais em que a pessoa executava a atividade. E não é perguntar para o perito onde a pessoa executava a atividade. O perito vai escrever assim, vide item 3 do laudo pericial. Porque no item 3 você tem lá alguma coisa sobre isso. Não. Concorda o senhor perito que o reclamante executava atividade em tal local e tal local onde permanecia respectivamente X horas e X horas? Isso é uma técnica de
elaboração de quesitos para você poder colocar a informação na forma de pergunta. E com isso você meio que neutraliza esse tipo de atuação aqui. Por quê? Porque se o perito, se isso for verdade que a pessoa trabalhava em 2 locais e o perito falar que não, ele está mentindo. Então, meio que você obriga o perito a fazer a medição nos 2 locais. E você, utilizando essa técnica nos quesitos, você expande isso, você acaba obrigando o perito a fazer a medição da forma correta. Tá? Então, assim, eu chamo essa técnica que nós desenvolvemos, que utiliza gatilhos mentais, de técnica do checkmate, né? Porque você realmente é um jogo de xadrez isso daí. E quando você utiliza os gatilhos mentais, o gatilho mental faz com que a pessoa tenha uma ação direcionada, né? E que nem quando você vê na televisão lá, não compre carro hoje. Você tem uma ação direcionada para você não fazer algo, né? Então isso é um gatilho mental. Então a gente fazendo quesitos, utilizando gatilhos mentais, a gente traz muitas vantagens para o nosso lado. E o porquê que é errado, Edivan? O próprio anexo 1 da NR15 fala: se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de ruído, ou mais períodos de exposição a ruído de níveis diferentes, deve ser considerado o efeito combinado. Então, se eu tenho 2 ou mais níveis de ruído diferente, eu tenho que combinar os efeitos desses níveis de ruído. Como é que eu combino? Avaliando quanto tempo ficava em cada um dos locais e o nível de ruído em cada um dos locais. Tá? Então é totalmente errado, sim. E são esses detalhes, Edivan, que fazem a diferença na sua atuação. Tempo mínimo para o perito fazer a dosimetria? Não. O tempo tem que ser proporcional à exposição. Por exemplo, se a pessoa fica 40% do tempo exposto a esse nível de ruído e 60% do tempo exposto a esse nível de ruído, a avaliação do perito tem que ser proporcional. Se ele fez uma avaliação de 10 minutos, 40% do tempo tem que ser aqui e 60% do tempo tem que ser aqui. Se foi de 5 minutos, 40% do tempo tem que ser aqui e 60% do tempo tem que ser aqui. Tem que ser proporcional, não existe tempo mínimo, tá? Ele tem que respeitar o ciclo de exposição. E quando eu falo, voltando só no Expert em Perícia, né? Quando eu falo que é completo, isso tudo eu ensino no curso. Boa noite, Wagner. Para ser um bom perito particular, quais características deve ter? Bom, integridade, ética, capacidade de aprendizado. Você tem que estar disposto a aprender. Por quê? Você tem que estar disposto a aprender. Você tem que ser treinável. Porque você precisa se capacitar para ser um bom perito particular. A atuação como perito particular é diferente da atuação prevencionista que o técnico aprende lá no curso, que o engenheiro aprende, que o tecnólogo aprende. É diferente, não é a mesma forma de atuar, não é a mesma forma de enxergar a segurança do trabalho. Você vai enxergar a segurança de uma forma diferente. Então você tem que ter a capacidade de ser treinável e colocar em prática persistência, resiliência, como qualquer outra atividade. Veja que você não precisa ser um astronauta para ser um perito particular. Para ser um bom perito particular, você precisa ter o quê? Uma boa formação. Uma boa formação. Se você tem uma boa formação e realmente tem a atitude de fazer as coisas acontecerem, cara, o céu é o limite, porque é um oceano azul. É um mercado de 5 bilhões de reais no Brasil inteiro. E você pode atuar no Brasil inteiro. Você pode atuar de forma remota para o Brasil inteiro. E eu trabalho desse jeito, eu tenho alunos que trabalham. Hoje mesmo, agora no final da tarde, eu estava conversando com uma advogada, que é minha cliente, do Pará.
Eu fiz uma contestação de laudo para ela, ela é do Pará. E eu estou aqui no litoral de São Paulo. Então, você pode atuar no Brasil inteiro. Mas você precisa entender o que você, como se colocar, ter uma visão profissional realmente da área, né? Enxergar a área de uma forma profissional. Não é, vou fazer bico fazendo perícia. Não vai ser um bom perito particular. Tá? É uma prestação de serviço. É uma atividade profissional que você vai executar. Se você quiser, você pode abrir um negócio em cima disso. E ganhar muito dinheiro. Tá? Então, é uma boa capacitação, resiliência e atitude. Vou resumir nessas três, considerando questão de ética e integridade como algo inerente do ser humano. Né? Então, boa capacitação, vou acrescentar uma, ser treinado, ser treinável, porque não adianta você adquirir uma boa capacitação se você não se submete a aprender aquilo que você está estudando, atitude para colocar em prática e resiliência para você fazer isso continuamente. Quantas propagandas você vê da Coca-Cola por dia, por semana, por mês? É a Coca-Cola sendo resiliente, né? Se apresentando para você comprar Coca-Cola. Quando você presta serviço numa área, você vende o seu serviço, o seu conhecimento, você precisa se apresentar para os seus clientes, para que eles enxerguem você e contratem a sua assistência técnica pericial. Vamos aqui na caixinha. Vagnão, limpeza e recolhimento na doca de lixo do shopping, mesmo usando EPI adequado, pode gerar insalubridade? Se usa EPI adequado, não, Carlos. Item 15.4.1 da NR15. A insalubridade será neutralizada. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com o uso de medidas de ordem geral, conserve o ambiente dentro do limite de tolerância, ou através do uso de equipamento de proteção individual. Tá? Isso vai acontecer desde que não exista risco à saúde do trabalhador. Tá? Então não é só entregar EPI. Precisa ter todos os aspectos para que o EPI seja apto a fazer com que não exista risco à saúde do trabalhador. Então, periodicidade de troca adequada dos equipamento selecionado da forma correta, aplicação da periodicidade de troca, treinamento, fiscalização, tudo isso é levado em consideração para que você possa analisar que não existe risco à saúde do trabalhador. Tá? Mas, é passível da caracterização? Sim, é passível da caracterização. Tá? Mas o EPI neutraliza a exposição. Lembrando que esse ano, em dezembro, terá a alteração no anexo 14 do NR15. Tá? Então, em dezembro a gente vai ter novidade aí. Galera que quiser mandar pergunta, manda ver aí. Se o fabricante definir a periodicidade, o estudo pode sobrepor, aí fica difícil do tráfego. Tá? Porque ela não pode ser maior do que o que é definido pelo fabricante. Aqui, ó. A vida útil trata-se de um tempo variável nunca superior à validade do produto. Tá? Aí é uma relação, Dutra, de similaridade, né? Porque se o próprio fabricante fala que a vida útil é de 3 meses, significa que após 3 meses aquele produto não tem mais a capacidade de gerar a proteção inicial. E aí não tem como a empresa dizer, não, no meu caso tem. Aí tem que mandar para o laboratório para provar, ela tem que comprovar. Né? Se o fabricante determina, a empresa quer contradizer o fabricante, ela tem que provar isso. E aí só através de análise laboratorial. Tá? Inclusive a conclusão da nota técnica é a seguinte, ó.
a validade do produto é a data informada pelo fabricante ou importador, e que garante que o equipamento forneça as condições de proteção e utilização para qual foi destinado. A vida útil é variável em função do uso e do desgaste do equipamento, nunca superior à validade e para as quais o fabricante ou importador recomenda a substituição ou manutenção do EPI. Então, se o fabricante recomenda uma vida útil pequena, tem que seguir. Ó, esse protetor auricular aqui, por exemplo, aqui fala, recomenda-se a substituição em no máximo 30 dias, conforme a utilização em ambiente de trabalho, sendo avaliados pelo técnico de segurança ou responsável pela empresa. Então, recomenda-se. Não é determinado, é recomendado. Neste caso, a empresa pode falar, olha, o fabricante recomenda 30 dias, mas ele mesmo escreve aqui, ó, conforme utilização e ambiente de trabalho. No meu ambiente, ele dura 60. Mas aí precisa comprovar através dos testes. Então, é uma recomendação. Agora, quando o fabricante determina, a vida útil desse EPI é de 60 dias. Aí não tem o que falar, ok? Mas não é algo comum disso acontecer. Disso o quê, Renato? Explica melhor para mim o comentário, Renato, que eu não entendi. O Ítalo, sou do interior do Rio, Barra do Piraí, conhece profissionais da área por aqui e sobre honorários. Bom, se eu não me engano, a gente tem profissional aí pela região, inclusive aluno do Expert Perícia, tá, Ítalo? Agora o honorário, qual a sua dúvida? Coloca a sua dúvida sobre o honorário, Ítalo. Wagner, você realiza avaliação com psicômetro para avaliação de frio ou indica assistente técnico? Rafael, eu não avalio frio. Eu não preciso fazer avaliação de frio. Porque as câmaras frigoríficas... Então, Renato, explica melhor qual é a sua dúvida. Eu falo muita coisa aqui, né? Avaliação de frio, Rafael, é assim, ó. Câmara fria. Tem termômetro. Tem termômetro, ok? Local que não é câmara fria. É temperatura ambiente. Aí é termômetro de bulbo seco. Por quê? Porque o mapa Brasil Climas fala em temperatura ambiente. O artigo 253 da CLT fala em temperatura ambiente. Então, termômetro de bulbo seco comum. Agora, câmara fria, normalmente tem um termômetrozinho lá. Então, eu não preciso fazer nenhum tipo de avaliação. E como assistente técnico, Rafael, eu não atuo como perito da justiça, só como assistente técnico. Eu nunca gastei R$1 com equipamento de medição. Porque na minha metodologia de trabalho, metodologia que eu desenvolvi, você não faz medição. Você utiliza da empresa e você fiscaliza a do perito. Mesmo sendo assistente técnico do reclamante. Por quê, Rafael? Vamos raciocinar. A gente está lá na perícia, aí o perito fez a avaliação lá com... deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui só para simular. A gente está lá na perícia. O perito fez lá a avaliação dele com um deciberímetro. Fez a avaliação dele. Você está fazendo a sua. A sua avaliação só vale para o seu cliente. Porque o perito tem fé pública. Para reclamar, a sua avaliação atende e defende os interesses do seu cliente. Se o perito erra na avaliação, você erra junto. Um exemplo. A pessoa trabalhou em 2 locais. 2 locais. O perito só avaliou um. Foi o exemplo que a gente teve agora há pouco aqui. Se o perito não for no outro, a empresa não vai permitir que você vá lá na outra área fazer a sua avaliação.
Um outro exemplo, o perito fez uma avaliação de vibração. Acabou a avaliação dele, ele vai embora. Ele não vai ficar esperando você fazer a sua avaliação. Então, o assistente técnico não precisa ser sobre a avaliação. Ele não precisa fazer avaliação nenhuma, tá? Dessa forma, você reduz muito o seu custo para iniciar a atuação. Você não precisa gastar aí 50, 60 mil reais, 100 mil reais em equipamento de medição. Por isso que a assistência técnica pericial... Diga, meu bem. Tá lá no... Por isso que a atuação dentro da assistência técnica pericial é a principal porta de entrada para quem quer atuar na área de perícia de insalubridade e periculosidade, mesmo para quem quer ser perito judicial. Por quê? Porque você não precisa investir 100 pau para iniciar. Você não precisa fazer medição, tá bom? Grande abraço para o meu amigo Serginho Miranda aqui. Grande Serginho, domingo estaremos juntos. Serginho é o idealizador do Cruzeiro da SST. Esse ano é o segundo Cruzeiro da SST. Estão todos convidados, é um evento único, incrível. Se você tem um sonho de fazer um cruzeiro, você pode aliar o seu sonho ao seu trabalho, fazer negócios, parcerias, se divertir, tudo num único lugar. Num evento magnífico, num lugar incrível, um hotel 5 estrelas, com tudo incluído e gastando pouco. 160 por mês por pessoa. 160 por mês, 170 por mês, um negócio assim, por pessoa, tá? Então, quem quiser, dá um toque que eu direciono lá pro pessoal do Serginho, ok? O Renato aqui, é comum os fabricantes determinarem a periodicidade do EPI? Não, não é comum, Renato. Os fabricantes normalmente definem a validade, mas alguns fabricantes determinam a vida útil. Agora eu entendi a sua pergunta. O Ítalo, minha dúvida sobre honorários, qual valor cobrar inicialmente? Depende, Ítalo. Lá no curso, Ítalo, tem um módulo só de honorários. Existem formas diferentes de você cobrar os seus honorários. Isso pode fazer diferença na hora de pagar. Depende do cliente. Por exemplo, um advogado que é autônomo, que trabalha com reclamante. Você vai ter uma característica de cliente. O seu João da padaria é uma outra característica de cliente. O Mr. John, diretor da multinacional, é uma outra característica de cliente. Os honorários são diferentes, tá? Então assiste o módulo de honorários lá do curso que você vai entender direitinho, inclusive como cobrar para você não pagar para trabalhar, porque muita gente faz isso. É igual ao auditor de sistema de gestão de SST. Mais ou menos isso, Ana. Como você faz para avaliar o frio em uma perícia? Eu avalio o ambiente, Vini. O ambiente. Câmaras frigoríficas tem termômetro. Tá? Se for um ambiente similar, é temperatura ambiente, termômetro de bulbo seco comum. A Serginho aqui, ó, vamos ter a galera da Expert em Perícia no navio. Vamos sim, Serginho. Como saber se o reclamante está falando a verdade? Nunca tem como saber isso, Vini, nunca tem como ser reclamante saber isso. A empresa tem que se cercar dos cuidados para provar que o reclamante não está falando a verdade. Essa é a questão. Porque assim, ó, é a mesma coisa da empresa. Como provar como saber se a empresa está falando a verdade? Através de documentos. É prova documental, é o que garante a verdade. Porque na perícia ninguém é obrigado a falar a verdade. Ninguém. Agora, na audiência, aí muda. Na audiência muda. Então é importante você entender tudo o que acontece na perícia, ter um roteiro na hora de fazer a perícia, para você poder coletar todas as informações que são chave para definição do caso, e na sua atuação, no seu parecer técnico, você conseguir expor tudo isso, você expor tudo para o advogado, para na hora do
da audiência o advogado utilizar essa situação. Porque muitas vezes o perito só leva em consideração o que o reclamante fala na perícia, não leva em consideração a empresa, o reclamante mente. E aí? O laudo pericial foi feito com base numa mentira. Na audiência, o advogado consegue explorar isso e mostrar para o juiz que é mentira. Por quê? Porque na audiência, se ele mentir, ele pode sair de lá preso. Aí muda a questão. Então, ter um roteiro adequado para fazer a perícia é fundamental para você coletar esses pontos-chave e conseguir se precaver sobre essas mentiras, né? E lá dentro do Expert Perícia tem um roteiro que eu defini e eu uso até hoje também. A Ana aqui é sempre ao contrário, a empresa que tem que estar bem documentada para provar. É isso aí, Ana. O acesso à câmara frigorífica configura insalubridade? Somente o acesso, não, a gente já falou bastante dessa questão, mas em que condições é feito o acesso? Esse é o ponto principal, tá? A partir daí você vai entender qual a proteção adequada e a partir daí você vai poder determinar se havia caracterização da insalubridade ou não, tá? Wagner, faz uma pergunta matadora, defesa numa perícia de risco biológico grau máximo. Fabiano, não tem como, eu não sei qual era a atividade que estava envolvida. Como é que eu vou fazer uma pergunta matadora? Não tenho como. Né? Precisa entender qual que é a atividade, qual que é as características ali, a proteção que era utilizada, como que é isso. Qual lado que você está atuando, reclamante ou reclamada? Não tem como. O Ítalo aqui, ó. Tenho que uma área na empresa onde é realizada a diluição de cloro e desinfetante. Ambiente fechado, as pessoas, para fazer essa atividade, utilizam EPI. Qual o risco de insalubridade? Precisa medir, ô Ítalo. Precisa medir, tá? Por quê? O cloro tem limite de tolerância no anexo 11 da NR15, tá? Você precisa contratar uma empresa para fazer uma avaliação de agente químico e entender se está acima ou abaixo do limite de tolerância, ok? Cadê? Aqui, ó, cloro, limite de tolerância é 0,8 ppm, tá? Então, limite bem baixo. Então, aí entra a atividade de prevenção. Você precisa fazer o quê? Um laudo de insalubridade para demonstrar que não existe uma condição insalubre naquelas atividades sendo realizadas, tá? E aí no laudo você vai ter a medição do agente químico, você vai ter a proteção, vai ter todas as medidas de proteção colocadas para você provar que não existe insalubridade nesse local, ok? A última da caixinha que foi deixada, hein? O Júnior. Pessoa fica exposta a 30 minutos por semana a vibração acima do limite. Caracteriza insalubridade? Pode caracterizar, Júnior. Ela tem exposição. Ela realiza atividade e isso se configura, Júnior, ou pode se configurar como uma exposição intermitente, tá? É uma exposição que acontece durante 30 minutos com uma intermitência de 7 dias. Ok? Então, a cada 7 dias ela tem uma exposição de 30 minutos. Vamos fazer uma conta besta aqui? Então, isso vai dar 30 minutos vezes 7. Isso vai dar 210 minutos por semana. 3 horas e meia por semana. Ok? Em um ano nós temos em média 54 semanas. São 189 horas de exposição em um ano. Não é pouco. Né? Não é pouco. Então, sim, pode caracterizar a insalubridade, sim. Tá? Então, tem que entender qual é o processo de trabalho e ver se existe a possibilidade de mudança no processo de trabalho.
Se for vibração de mãos e braços, utilizar uma luva anti-vibração e fazer a avaliação. O Valdemir. Wagner, sobre as contestações, devo fazer quesitos para o perito diretamente ou através do representante, advogado? Então, Valdemir, depende de qual contestação você está falando. Na perícia, você faz diretamente para o perito. Tá? Na impugnação do laudo, na impugnação do esclarecimento do perito, você vai fazer através da impugnação, da manifestação, né, do documento que você vai gerar. Quem apresenta isso no processo é o advogado. Então você faz e encaminha para o advogado apresenta. Tá? Então você precisa ter o quê? Uma estrutura correta, adequada, para fazer uma contestação que gere os resultados para o seu cliente. Senão, ao invés da contestação, você vai fazer uma lamentação. E aí não gera resultado nenhum. E é por isso que muita gente fala, juiz não lê impugnação. A grande maioria não merece ser lida. É lamentação, não é contestação técnica com perguntas direcionadas. Vai ler para quê? Então, mas é sempre o advogado que apresenta isso no processo. Tá? É importante entender esse trâmite todo para você saber a sua atribuição, onde você está situado. Né? Isso eu ensino inclusive no INATEP. No INATEP eu falo sobre todo esse trâmite, para a pessoa entender onde ela vai atuar. No Expert de uma forma mais aprofundada. Né? Mas é importante entender isso. Grande Irã. O Júnior aqui é 30 minutos por semana e não por dia. Então vamos lá. 54 semanas no ano vezes 30 minutos. Vai dar 27 horas. Não é significativo? 27 horas de exposição. A grande questão, Júnior, é que a gente não tem na legislação nada que determine o que é eventual. Você pode considerar 30 minutos por semana eventual? Pode. Pode. Pô, essa atividade já existe há 20 anos na empresa. Através dos exames ocupacionais, nós detectamos que nenhum trabalhador apresentou qualquer disfunção orgânica em função dessa atividade sendo realizadas. Eu consigo caracterizar como eventual? Consigo. O perito vai caracterizar assim? Não sei. Porque na legislação não tem nada que defina. Existia, que é a portaria 3311 de 89. Ela falava que uma exposição de até 30 minutos por dia é eventual. Mas essa portaria foi revogada e no lugar dela não entrou nada no lugar que fala sobre o assunto. Se criou o chamado vácuo jurídico. Então ela pode ser utilizada? Pode. Pode. Inclusive tem juízes que determinam que a portaria, que os peritos utilizem a portaria na hora de fazer a avaliação do que é uma exposição eventual ou não. São todos juízes? Não. São todos os peritos que usam? Não. Então tem que tomar cuidado. Tá? Tem que tomar cuidado. Não existe no ordenamento jurídico, nas leis, qualquer definição que relacione tempo de exposição com eventualidade. Só existe uma súmula que fala sobre a periculosidade. Fala que a atividade feita de forma habitual ou intermitente caracteriza a periculosidade. Que a atividade eventual, considerado fortuito, ou seja, o acaso, né, aquele evento inesperado, não caracteriza, assim como aquela exposição que é permanente, mas por tempo extremamente reduzido. Agora, falo que é tempo extremamente reduzido? Não, também não fala. Então é uma súmula que ela fala, mas não fala. Então 30 minutos é um tempo extremamente reduzido? Assim, é meio forçado dizer isso. É mais fácil utilizar a portaria 3311 para poder argumentar de que 30 minutos é uma exposição eventual, ainda mais por semana.
né? Mas, na prática, ali não tem nada que defina isso. O perito pode considerar como sendo uma exposição intermitente, como eu comentei, né? Existe uma exposição que acontece por 30 minutos a cada 7 dias, ou seja, o tempo de exposição é de 30 minutos e a intermitência é de 7 dias. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Grande Tércio, meu amigo, a gente precisa conversar, Tércio. Eu vou mandar uma mensagem para você, a gente marcar aí uma agenda. Bom, galera, deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Não temos mais perguntas. Se não temos mais perguntas, vou ficando por aqui no Pergunta pro Vagnão, tá? Agradecendo aí a presença de todos vocês. Show de bola, Tércio. Obrigado pela presença aqui, sempre presente também. Então é isso. Agradeço a presença de todos vocês, a todas as dúvidas. Pergunta pro Vagnão recheado aí, né? Falamos sobre honorários, sobre clientes, sobre insalubridade por ruído, agente químico, frio, vibração, agente biológico, falamos de periculosidade por energia elétrica, falamos de Código do Processo Civil, capacitação. Incrível, obrigado. Esse Vagnão só acontece em função das dúvidas de vocês. Então, obrigado a todos vocês que colocaram as dúvidas aqui pra gente. E seguimos! Semana que vem, galera, a gente... 2 recadinhos, tá? O Josmar, voltar pro módulo 8. É isso aí, Josmar, manda ver. E prospecção de cliente. 2 recadinhos. Semana que vem, provavelmente, a gente já vai voltar com a aula de terça. Tá? Sim, Ana, as aulas são todas gravadas, ficam disponíveis depois na minha página, tá? Semana que vem a gente deve voltar à aula de terça, ou aulão de terça-feira, tá? Então, a gente está definindo ainda se vai ser semana que vem realmente ou vai ser na outra, mas a gente já deve voltar com o aulão de terça. E aí tem o aulão de terça e o Pergunta pro Vagnão na quinta, tá? O aulão de terça é um tema específico onde eu dou uma aula sobre esse tema. Aí não tem perguntas, é só relacionado ao tema. Tirar dúvidas sobre o tema, né? E que recadinho que eu dei lá no começo, quem quiser participar do segundo cruzeiro da SST, aproveita que ainda está no primeiro lote. Depois vai mudar o segundo lote, vai ter um pequeno acréscimo ali, tá? Então aproveita o primeiro lote, cerca de R$170 por mês por pessoa, para você estar num cruzeiro que sai de Santos, vai para Balneário Camboriú, depois para Ilhabela, lugares incríveis que você pode conhecer os locais, tá? Depois volta para Santos, sai na sexta, volta na segunda-feira. Você vai ter palestras, rodada de negócios, networking, diversão, comida boa, bebida boa, tudo de bom por 170 conto por mês, tá? Então é uma viagem incrível, tá? Que eu recomendo. Eu nunca tinha feito cruzeiro, ano passado eu fiz, levei a minha família inteira, a galera se divertiu pra caramba, eu me diverti pra caramba com meu filho, com a minha esposa, com todo mundo. Dei a palestra no cruzeiro esse ano agora, né, 2024, eu vou ser palestrante novamente e você tem acesso a pessoas incríveis que muitas vezes, de verdade, dificilmente você teria acesso se não estivesse num evento como esse, né? Porque é um evento fechado, voltado para negócios em SST, tá? Então é uma coisa espetacular. A Silvana, sou do Rio Grande do Sul, não dá? Dá sim, Silvana, vem para Santos. E veio gente do Brasil inteiro, Silvana. Veio gente do Brasil inteiro. Meu contador, o Cássio, ele é o contador da Dus também, né, que é a empresa que é responsável pelo cruzeiro, tá? Ele é de... como é o nome da cidade? Coroaci, em Minas Gerais. Veio para Santos, foi pro cruzeiro, depois voltou para Coroaci. Teve gente do Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Nordeste, de tudo quanto é lugar. Então, é só se programar, Silvana. Vai sair um pouquinho a mais, porque tem, né? Você precisa vir do Rio Grande do Sul para Santos, né? Mas se programando antes, sai muito barato você fazer isso, né? Mesmo vindo de outro estado, né? A Kátia Albani, ela
trouxe uma palestra incrível sobre atividades e negócio envolvendo NR10. Ela é do Sul, ela veio de Santa Catarina, se não me engano, né? Qual a data? É do dia 29/11, aqui, 29/11, uma sexta-feira, então sai no dia 29 daqui de Santos, o embarque é por volta das 9 horas da manhã, aí você aproveita o navio inteiro, já aqui em Santos, tá? Então já vai aproveitar o navio todo, aí sai de Santos por volta das 6, 7 horas, vai para Balneário Camboriú, chega em Balneário Camboriú, de manhã você pode aproveitar Balneário, tá? No dia 30, no sábado, aí volta para o navio, à tarde vai ter o evento que vai ser no teatro do navio. À noite tem show, tem restaurante, tem de tudo. Tá? O restaurante é um show à parte que os garçons e as garçonetes fazem lá, é incrível. No dia 1º, vai para já chega em Ilhabela, então à noite sai de Balneário e vai para Ilhabela. Aí você pode aproveitar Ilhabela, descer lá, aí é incrível. À tarde tem uma rodada de negócio e networking. À noite tem show no restaurante, tem tudo lá para aproveitar no navio, festa, e chega no dia 2, na segunda-feira, aqui em Santos. E aí o desembarque é de manhã aqui em Santos. Então é incrível mesmo. E R$170 por pessoa, em média, aí, que você vai gastar por mês. Tá? Poxa, Wagner, eu não tenho uma pessoa para dividir a cabine comigo, por exemplo, marido, esposa. Chama um amigo para ir, pô. Divide a cabine com você. O amigo não vai participar do evento, mas vai pagar o mesmo valor que você. E você participa do evento, tá tudo certo, não tem problema fazer isso, tá? Que nem aqui, fomos todos de casa, né? 4 pessoas. Pagamos todos o mesmo valor. Quem participou do evento foi eu e a Thaís e o Gabriel, né? O Léo, que é meu filho de 8 anos, ele ficou na recreação do navio. A alimentação, Adriano, tudo incluído. É tudo incluído. Tá? Se você quiser pegar ainda, você pode pagar o pacote de bebidas alcoólicas, que aí é toda bebida alcoólica incluída também. Tem gente que... aqui em casa a gente pegou o pacote, porque tem o chopp lá, que aí é à vontade, tem os drinks, então à noite na festa a gente ficava ali pegando o chopp, o drink e tal. Então é tudo incluído, cara. Então toda a alimentação já está incluída. Do navio. Eu quero o restaurante especial que tem lá dentro. Aí sim você paga a parte. Mas você tem um restaurante com pratos servidos por chefe. Prato bacana mesmo, né? Você tem self-service, café da manhã, hambúrguer. Cara, é demais o negócio. Boa noite, Wagner. O pagamento sem comprometimento é só no cartão, Márcio? Sim, Márcio, o cartão de crédito você consegue fazer o pagamento sem comprometer o limite, tá? Mas isso só acontece se você não tiver o limite. Se você for comprar o curso, qualquer um dos meus cursos, tá? Se você for comprar e não tem limite no cartão, aí ele te dá a possibilidade de você comprar só tendo disponível o valor da parcela, e aí todo mês cai o valor da parcela. Agora, se você tem o valor do limite disponível, aí ele desconta o limite todo e faz em 12 vezes, inclusive, tá? Então é isso, galera. Vai ter a virada do lote, tá? Então quem quiser já aproveitar esse primeiro lote, manda uma mensagem para mim que eu vou dar o contato do Júnior, que é o rapaz da operadora, né? É uma operadora de turismo, é um negócio sério mesmo, né? Então tem uma operadora de turismo, aí o Júnior da operadora de turismo é que vai fazer todo o trâmite, não é nada comigo, tá? E quem quiser, manda para mim uma mensagem, que eu mando as informações, tem um vídeo lá de como é o navio, tudo bonitinho e tal, para você entender como é que é também, tá? E aí você decidir se é legal para você ou não. Em relação à viagem, ô Márcio, aí tem que ver lá com o Júnior, tá? Eu não sei como é que funciona, o pagamento é com ele. Depois me manda uma mensagem, ô Márcio, que eu passo o contato do Júnior, e aí você vê lá diretamente com ele, porque não tenho nada a ver com isso, tá? Eu sou um dos palestrantes e eu quero levar uma galera do Expert em Perícia, né? Para marcar a presença realmente ali do Expert em Perícia, a presença do Perícia Sem Segredo, né? Como cada vez mais uma empresa que está ali dentro do negócio, que
seja vista com propriedade. E uma das grandes vantagens de participar desse tipo de evento, Márcio, é justamente isso. É você se colocar de forma diferenciada para os seus clientes em função do que você faz como empresa, como negócio de segurança do trabalho. É uma visão de negócio. O navio balança muito? Não, não balança não, Adriano. É bem tranquilo. É bem tranquilo. Olha o Cássio aqui, ó. Que eu comentei que o Cássio, que é meu contador, que é de Coroaci, em Minas Gerais, ele foi no navio. Saiu de Minas, veio para Santos, participou e depois voltou para Minas. Grande abraço pro Cássio, meu amigo. E meu contador também da Deus. Não balança muito não, Adriano. É tranquilo. Só para você ter ideia. O meu filho, ele teve um pouquinho de enjoo na hora do jantar, e aí a gente deu para ele meia dose de Dramin, ele não teve mais enjoo nenhum e brincou pra cacete, não ficou com sono, não ficou com nada, se divertiu a beça, não passou mal, nada. Bem tranquilo, tá? Manda, ô Márcio, manda depois que acabar a live, manda um direct pra mim. Fala, eu sou o Márcio da live, o contato do navio. E aí eu te mando o contato do Júnior, tá bom? Manda um direct pra mim quando acabar. Ó o Cássio aqui, ó, o navio foi top demais. Acho que nem foi prejuízo pra ele de tanto drink que eu tomei. Porque depois que acaba o evento, nas festas, você fica à vontade lá, né? Fica à vontade, pô. Aproveitar ali como um evento, como uma festa. Tem a festa lá do Branco. Cara, parecia uma festa de Réveillon no navio. Um negócio incrível. É incrível. Só pra você ter ideia, ficou eu, minha esposa, o Gabriel, que é meu enteado, o meu filho de 8 anos, todos juntos na festa, junto com o Serginho, com a esposa dele, os filhos, junto com o Dr. João, com o Ricardo Pacheco. O Dr. João é o CEO da LeaderNet. Ricardo Pacheco é presidente da Abrest, Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Segurança, de Empresas de Segurança e Saúde do Trabalho. De engenharia não. Associação Brasileira das Empresas de Segurança e Saúde do Trabalho. Cara, você tem contatos com pessoas incríveis. Você faz um networking sem igual, que você não faz em nenhum outro lugar. Então, assim, você está no mesmo ambiente que as pessoas. Então você toma um cafezinho, bate papo, troca ideia sobre negócio, sobre como crescer, sobre como ganhar mais, como se colocar profissionalmente de uma forma melhor. É algo único, é algo único. Tem gente por aí querendo imitar. Não caia em imitações, tá? Não caia em imitações. Cruzeiro da DUS de SST. O Cruzeiro de Negócio da SST da DUS. É surreal. É surreal. Só quem foi entende o quão incrível foi a experiência. Porque assim, você tem a experiência de fazer um cruzeiro, que é algo maravilhoso, maravilhoso, né? Você tem a experiência de estar num evento de negócios de segurança do trabalho, com pessoas que pensam a área de segurança como um negócio, como ganhar dinheiro, como aumentar faturamento, como você viver isso de uma forma que vai te levar a outros níveis da onde você chegou até agora. Incrível, é incrível. Então, eu gosto de caminhar, né? Teve dia que eu acordei cedo e fui caminhar pelo navio e tal. Eu andei o navio inteiro lá. Cara, a coisa mais linda do mundo de manhã, o sol nascendo. Você vê o sol nascendo no mar, assim, nossa, assim, só isso já vale a pena qualquer coisa. Fora tudo que você faz lá de contato, de network, que você aprende nas palestras, é sensacional. Então eu recomendo para todos. Quem tiver interesse de ir junto com a galera do Perícia Sem Segredo, me manda uma mensagem, que aí a gente vai fazer um evento ali exclusivo para a nossa galera do Perícia Sem Segredo. A gente está bolando ali alguma coisa para fazer exclusivamente com a galera ali, um networking exclusivo com essa galera, tá? E 170 conto por mês, vai. Dependendo se você vai sair com a família, você gasta mais que isso num dia. Você gasta mais que isso num dia. Dependendo, vai comer uma pizza com 4 pessoas, você gasta mais do que isso, dependendo do lugar. Num dia. Então, vale muito a pena. É só se programar direitinho. Quem é de fora, já programar agora a viagem,
né, de carro ou aéreo, né? Porque, pô, você compra as passagens com muita antecedência, ou de ônibus também, né? Mas hoje em dia os ônibus leito, pô, você tem mais conforto que o avião, né? Você compra a passagem com bastante antecedência, cara, sai uma mixaria. Sai uma mixaria. Chega um dia antes, aproveita, conhece Santos, uma cidade incrível. Santos não é porque eu sou daqui, mas Santos é uma cidade incrível. Também reserva o hotel com antecedência. Pô, sai R$100 uma diária, sabe? É muito mais barato quando você faz com antecedência. Então, por isso que eu estou fazendo questão de dar o recado aqui. Ó, a Laurete aqui, ó, já vou reservar as minhas. A gente já teve aluno que já reservou. O Cláudio Pudo já está dentro. É isso aí. Bom, galera, então é isso, tá bom? Esse ano tem muita novidade dentro do Perícia Sem Segredo. Ano que vem a gente deve começar com semana que vem a gente deve começar com a aulão de terça. Ainda estamos definindo, mas eu confirmo para vocês. E é isso, deixa eu fechar que senão o Instagram me bloqueia, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Vamos juntos, porque juntos vamos mais longe. Quem quiser ir pro navio com a gente também, manda um direct para mim. Valeu, galera!